boa noite, Gisele. É um prazer enorme estar aqui nessa live tão especial. O Ed começou essa sequência de lives quando aqui tudo era mato, né? 5 anos. Nem tanto, né? Nem tanto, mas... Mas a gente começou com essas lives, né? Você começou com essas lives, e 5 anos não é pouca coisa, né? Eu acho que a gente fala, é muito tempo. 5 anos, depende do que é, faz tanto tempo, faz tão pouco tempo assim, né? Durante a PAN, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui, é uma honra muito grande ser a primeira convidada, a ser uma das primeiras convidadas para a nossa live especial de 5 anos. Em primeiro lugar, eu quero te parabenizar por esse canal, Ed. Eu acho que é uma vitória você estar ainda no ar, produzindo as suas lives, gerando conteúdo com assuntos que são muito relevantes para o autoconhecimento, assim como todas as lives que você fez até hoje, e eu considero que isso é uma vitória. Então, meus parabéns pelos 5 anos, que o seu canal tenha vida longa e próspera. E então eu queria me apresentar, caso vocês não me conheçam. Meu nome é Silvana, eu sou professora de yoga, eu também sou astróloga tradicional e eu sou padeira. Entre outras habilidades. Eu gosto de falar assim porque a gente nunca é um crachá só, né? Eu acho bem pouco produtivo quando a gente se coloca só numa caixinha. Então eu gosto de falar das coisas que eu gosto de fazer, que eu faço por amor e faço também profissionalmente, tá? E a minha contribuição hoje que eu gostaria de trazer é falar um pouquinho sobre o yoga, essa prática que é tão difundida, mas ela é muito difundida aqui no Oriente, no Ocidente, como uma prática extremamente do corpo, né? E não que ela não seja importante, claro que ela é, mas a prática do yoga, a filosofia do yoga, ela traz muito mais profundamente um bem-estar, um ser humano de forma integral. E o que significa isso? Quando a gente pratica yoga, a gente tem uma consciência, pelo menos quem pratica com regularidade e com disciplina, se a gente segue a tradição da filosofia do yoga, a gente percebe que tem muito mais além do tapete, que a gente usa o nosso corpo para acessar os nossos conteúdos internos. Então, é uma fantástica maneira da gente se autoconhecer, né? E eu queria trazer para nós hoje, diante dos 5 anos das suas lives, eu queria trazer 5 atitudes que me foram oferecidas de presente a partir da prática do yoga, que eu acho que pode não servir para outras pessoas, mas para mim me fez muito sentido. E à medida que a gente vai concentrando e vai trazendo essa percepção de que o yoga pode ser esse canal de bem-estar, essas atitudes pode ser que sirvam para mais gente também, tá? Então, assim, o que eu queria dizer em primeiro lugar é que a prática do yoga me ensinou a ver simplicidade nas coisas. Então, a gente vai se despindo de coisas muito grandiosas, mesmo porque a gente é voltado para olhar para dentro, né? Então, a simplicidade das coisas, a simplicidade dos hábitos que a gente cria, vai criando essa sensação de perceber que a gente não precisa de muito. E aqui eu não estou falando da questão financeira, não estou falando de questão de ambição, não é nada disso, é de precisar, do que a gente precisa, né? A gente perdeu um pouco esse hábito de ser simples na vida, de observar as coisas simples, de ver beleza numa flor, de ver beleza num passarinho, de ver beleza num simples pôr do sol. A gente se desaprendeu a ter esse olhar para o belo, né? Para o simples da vida. E com isso a gente vai perdendo, né? Pelo menos eu imagino, e eu vejo pessoas que vão ficando meio embrutecidas em não conseguir perceber a simplicidade. E a vida é simples. Se a gente conseguir perceber essa simplicidade, eu acho que fica tudo muito mais bonito, né? Para não dizer mais tranquilo. Claro que a vida da gente não é tranquila. Eu sei que simplicidade é algo que a gente vê quando está tranquilo, quando a gente tem essa percepção, quando a gente consegue botar os pés no chão e perceber. Mas a prática do yoga te traz essa percepção, que é possível sim ser simples com as coisas, perceber a simplicidade das coisas, tá? Outra coisa que o yoga me trouxe, que eu acho muito legal, é conseguir fazer uma faxina interna dos pensamentos que perturbam a nossa mente. Por quê?
quando a gente começa a perceber, quando a gente começa a praticar, naturalmente a gente tem, eu estou sempre falando da prática que você faz com consciência, tá? A Tá. gente perceber reconhecer os nossos limites, começa a perceber onde que a gente está, o mesmo buraco que a gente sempre cai. Então a gente percebe os nossos erros, pelo menos perceber, né? Um caminho longo é o tempo todo percebendo isso. E quando a gente tem essa percepção dos nossos limites e dos nossos erros, a gente consegue perceber esses sentimentos dos quais a gente sempre cai no mesmo buraco. Quando a gente reconhece os nossos limites, a gente consegue perceber que é possível, sim, pelo menos diminuir, se não eliminar, mas pelo menos diminuir essa sensação dos sentimentos que estão sempre conosco, né? Então, aqueles sentimentos que perturbam a nossa mente, que tiram a nossa paz interior. Então, quando a gente reconhece os nossos limites e erros, coisa que não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Tomar conta o tempo todo do que a gente pensa, do que a gente tem a nosso próprio respeito e ao respeito de todos que estão ao nosso redor. Então, reconhecer limite não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas quando a gente reconhece, é possível baixar a guarda e deixar que esses pensamentos, né, que normalmente são muito agressivos a nosso respeito e a respeito dos outros, eles vão se amenizando. E quem sabe eles vão diminuindo a ponto de a gente não ter mais eles como, né, regra básica, tá? A outra coisa que eu acho muito bacana é que a gente começa a despertar uma espécie de compaixão, né? Compaixão significa ter compaixão com outra pessoa, significa entender a dor da outra pessoa, não se colocar no lugar da outra pessoa, que a gente nunca vai conseguir isso, tá? A qualidade que a gente tem de entender a dor da outra pessoa, porque de alguma forma essa dor da outra pessoa também bate na gente, né? Ela pode não ser a mesma e talvez ela nunca seja a mesma. Só quem está aqui dentro que sabe o que está sentindo. Eu nunca vou conseguir identificar o que você está sentindo. Por mais que você coloque isso em palavras, nunca vai ser possível, tá? Mas essa compaixão perante as pessoas, perante as situações, nos permite, primeiro, perceber o que a pessoa está precisando para poder acolher essa pessoa, e depois a gente também pode, é possível começar a valorizar um pouco mais esses momentos que você passa com as pessoas, esses momentos nos quais você se dedica para as outras pessoas. Você começa a prestar atenção, e normalmente aquela história da simplicidade volta aqui também, você começa a perceber que é possível você entender e aproveitar os pequenos momentos, né? As pequenas coisas que aparecem, né? Valorizar aquela pequena, sei lá, um detalhe da tua vida que passaria batido normalmente, quando você se compraz, eu acho que esse é o verbo, eu não sei se o verbo está certo, né? Mas quando você tem essa identificação com o outro, você começa a prestar atenção e achar graça nas outras coisas também, tá? Eu não estou dizendo pessoas que estão prejudicando a gente, são pessoas que têm você consegue ajudá-las apenas percebendo que você pode entender o que ela está sentindo. E aí as coisas começam a ficar mais simples. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender com esse pensamento. Eu acho que assim, o ouvir, né? Às vezes é um ouvir. Você não precisa fazer nada. Você tá lá disponível para ouvir aquela pessoa. Exatamente. Então, já ajuda. A sensação que eu tenho é que o yoga convida muito a gente para estar presente, né? Estar presente no agora. Tudo que a Sil está falando até agora está me levando para isso. De formas diferentes, com atenções em pontos diferentes, mas estar presente, estar aqui, estar atento, né? Estar coerente. Eu acho que coerência é algo que eu venho trabalhando muito em mim também, Sil. Eu acho que deve ter a ver com essas atitudes do yoga, te ouvindo falar agora, né? Porque não é simples a gente viver em coerência, porque para coerência acontecer, você tem que estar alinhada com o seu sentir, com o seu querer, com o seu falar, com o seu pensar, com o seu fazer. Tudo tem que estar convergindo para o mesmo lugar. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Só estando muito presente, né? Exato. Exatamente, Gi, exatamente. E o que você falou, eu acho muito bacana,
porque a gente tem um conceito em yoga, em sânscrito, a gente chama de arjavan, que é o que eu penso, o que eu sinto e o que eu executo estão no mesmo eixo. E esse é o, entre aspas, segredo da felicidade. Quando eu penso, eu sinto Legal. E eu acho da mesma forma, eu estou no mesmo eixo, isso sim é felicidade, né? Claro Maravilhoso. Que é difícil do mundo que a gente nunca está com o eixo, com os 3 planetas alinhados, nunca, né? A gente pode estar pensando uma coisa, sentindo outra e se manifestando de uma outra forma, né? Então, é muito legal essa coerência que você trouxe, Gi, porque é exatamente isso, né? E acho que, tenho certeza que a ferramenta de autoconhecimento que o yoga nos traz é exatamente isso, é reconhecer que está tudo aqui dentro. A felicidade, os medos, as angústias, os quereres, as vontades, a potência toda, né? Mas principalmente a felicidade. Existe um conto que não sou muito boa de contar contos, mas dizem que existiam todos os deuses no céu e tinha o Deus maior que ele estava percebendo e tendo que lidar com como posso falar? Desentendimento? O desentendimento de todos eles. Aí ele falou que iria fazer o seguinte, ele não gostou daquela história de estar todo mundo brigando, ele falou assim, eu vou esconder a felicidade, então, no lugar que vocês nunca vão achar. Aí começaram, né? Esconderam todo mundo, começou a ficar todo mundo procurando, aí os deuses do mar falaram, bom, ele está no fundo do oceano, né? Lógico, é fácil, vou procurar. Procurou, não achou. Os deuses do céu foram procurar entre as nuvens, procurar nas estratosferas, entre os planetas, e não acharam. Os deuses da floresta foram procurar também nas montanhas e ninguém encontrou essa tal de felicidade. Aí chegou uma hora que ele falou assim, eu sabia, o Deus dos deuses, né, do Olimpo, falou assim, eu sabia que vocês não iam encontrar, porque vocês nunca olharam para o único lugar onde pode estar essa felicidade. Dentro de vocês. O lugar mais escondido de todos, porque é lá que está a felicidade. Como é que a gente chega nesse ponto de encontrar a felicidade dentro de nós? Percebendo o que está acontecendo, olhando para dentro, estando consciente, estando presente. E a coisa que a gente menos faz é estar presente. O corpo está aqui, a cabeça está num lugar, estou respirando mal, estou fazendo um monte de... estou toda desconectada, eu nunca vou encontrar. Né? Então, esse exercício de autoconhecimento é o fundamental para a gente começar a perceber que a vida é agora. É agora. Não dá para respirar amanhã, né? Não dá para guardar respiração para respirar amanhã, eu só consigo respirar hoje. E eu queria falar mais um conceito que eu acho muito bonito do yoga, que se chama equanimidade, né? O tal do conceito do Tao, né? Que é o Tao, é o caminho do meio, né? É quando a gente consegue aquela paz e aquela quietude interior, porque a gente nem deixa se levar para um lado e nem se deixa levar para o outro. Não estou dizendo que as pessoas que praticam yoga e os professores não ficam com raiva, não ficam bravos, não ficam tristes, não é nada disso. A gente tem essa percepção, porque nós somos humanos, lógico, mas a gente oscila para o lado da raiva e volta, oscila para o lado da tristeza e volta, mas cada vez a gente volta mais rápido. A gente percebe que estar num estado que não é no meio, né, que não está na equanimidade, ele captura a nossa mente e ele simplesmente deixa a gente fora do nosso prumo, que é literalmente o nosso prumo, que é o nosso meio, né? Quando a gente se conhece, quando a gente se percebe nesse mundo, quando a gente se reconhece como pessoas, né, que estão aqui nessa encarnação, com esse corpo, mas nós somos um pedaço do divino, quando a gente se reconhece nesse ponto, fica até um pouquinho mais fácil a gente falar, bom, eu estou com raiva, eu estou com isso, estou aquilo, mas eu estou voltando aqui para o centro, porque eu estou percebendo onde que me faz bem. Faz bem não é guardar a raiva na mão, que ela só vai queimar minha mão. É voltar para o centro, é permanecer nesse eixo de equanimidade. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, e eu permaneço. Não é ser poliana, é diferente de ser poliana, tá? É trazer essa percepção que aqui no meio que está a verdade, a minha verdade. Pode ser a verdade dos outros, do outro lugar, mas a minha verdade está aqui no meio. Então, a oscilação... E este centro que você fala, né? Só para a gente, não sei se é uma pergunta, na verdade. Por favor. Você falou da raiva, né? Quando a gente sente raiva e volta.
mas ele funciona também para o outro lado, né? Não funciona quando eu estou muito empolgada, muito excitada, muito, extremamente feliz. Também é um lugar para eu recolher um pouco e voltar para uma base. Porque a gente também pode fazer coisas desalinhadas quando a gente está feliz demais. Né? Uma reverberação desse outro lado do pêndulo também. Exatamente, exatamente. É isso que a gente fala da equanimidade, né? E a gente fala sempre que tudo nesta vida, tudo que você consegue olhar, consegue sentir, é impermanente. Então, se você está feliz, fica feliz, mas perceba que essa felicidade ela vai passar. Se você está triste, reconheça essa tristeza, mas você saiba que essa tristeza também vai passar. Então, tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está sentindo, uma hora acaba. Tanto a felicidade quanto a tristeza, quanto a raiva, quanto qualquer outra sensação de A a Z que a gente possa sentir. Então, percebe que tudo isso é tudo impermanente, tudo acaba, né? Então, a felicidade acaba, a tristeza acaba, a alegria acaba, a depressão acaba. Então, tudo isso acaba. E o que permanece é a consciência. Então, posso por isso compartilhar uma experiência que tem a ver com isso que você está falando, que é uma das poucas, porque assim, isso que você falou, é difícil para a gente parar e pensar, este momento é único, né? Porque quando você para e pensa isso, aquele momento fica gravado no teu pensamento, na tua alma. E daí você não esquece mais. Porque quando você vai acontecendo, eu penso muito, comparo muito com viagens. Eu viajei para tantos lugares, mas às vezes eu estava tão afobado de querer tirar foto ou fazer alguma coisa que tá lá na foto, mas na minha memória a sensação já não existe mais. E eu lembro de um momento lá em Hiroshima que eu estava numa praça, na praça lá de Hiroshima, onde caiu a bomba, e era um momento, uma tarde que eu não estava trabalhando, e eu fui lá, e é aqueles momentos de iluminação que você fica assim, cara, eu estou num momento feliz da minha vida, porque eu atingi o que eu queria quando eu tinha 9, 10 anos de idade, que era morar fora, né, trabalhar, viver num lugar calmo, de tranquilidade, fazendo um trabalho que eu gosto, com pessoas que eu gosto. Gente, eu estou feliz. Que loucura isso, né? Eu consegui atingir o meu objetivo. E eu lembro aquele momento, até hoje. É engraçado isso, né? Outras coisas eu não consigo lembrar em detalhes, mas aquele momento eu lembro. eu tenho certeza, posso afirmar com toda certeza que você estava tão presente nesse momento que essa presença marcou a sua, né, a sua consciência, marcou a sua pele, né? Vamos dizer, né? É essa presença que a gente sempre fala, né? Esse momento que você está percebendo, ele não volta mais. Não volta mais, não volta mais. É uma sequência de agoras que não voltam mais. Por mais que os dias pareçam ser os mesmos, eles não são os mesmos. Então, quando a gente vive com presença, é tudo mais valioso, tudo. Essa experiência que você teve em Hiroshima, eu tenho certeza que você vai levar para o resto da tua vida, como poucas experiências que a gente tem, que a gente leva para o resto da vida, que fica marcado na gente, né? Porque você se deu, o luxo de estar presente nesse momento. E eu tenho certeza que você, assim, tem muita gente que viaja, fica preocupada em registrar, fica preocupada em fazer um monte de coisa, e não está no momento presente. Aí vai se lembrar quando volta para o Brasil. Ai, aquele dia em Roma, lembra? Mas aquele dia mesmo eu estava tirando foto, estava postando, sei lá, né? Como é difícil a gente se manter no presente, né? Não precisa ser nada especial, né? Assim, foi um momento na praça, apreciando as árvores, o rio, tal. Não foi assim, ganhei alguma coisa, ou sabe? Não foi um momento, como você disse, simples. Eu ia falar isso, a vida, em 95% do tempo, a gente está vivendo em momentos simples, né? A gente está vivendo em coisas, entre aspas, corriqueiras, coisas do dia a dia. São os 5% que são muito diferenciados daquilo que é o de sempre. Então, se a gente esperar
para celebrar a vida, estar presente, estar, né, aberta aos momentos e apreciar com outros olhos, só nos 5%, a vida vai passar muito sem sentido para a gente. Aí a gente vai ver essas pessoas que esperam o fim de semana para ser feliz, que esperam as férias para viver bem, né? Exato. É triste. É triste realidade. Pois é. Não, e tem até uma frase que todo mundo fala, né? Ah, quando eu for tal coisa, quando eu entrar na faculdade, não, quando eu comprar meu carro, não, quando eu comprar tal coisa, quando eu for para tal país, quando, né? O quando é agora. É difícil a gente perceber isso, né? Mas aos pouquinhos eu estou tentando pelo menos fazer isso virar parte da vida de mais gente, né? Com as práticas. Eu espero que mais gente pratique. Legal. Porque além de tudo que eu já falei, a prática física do yoga nos traz saúde para o corpo. E ninguém consegue ser feliz com o corpo doendo, né? Com o corpo inflexível, com dores, com desconfortos. Então, por último e não menos importante, eu creio que a prática física, e o corpo foi feito para se movimentar, a prática física é fundamental para que todo o resto aconteça. Tudo caminha junto, mas tudo está junto, tudo tem que ser harmonizado. Por isso que a prática do yoga é tão maravilhosa e por isso que eu me dedico a ela há 23 anos e que eu vou continuar me dedicando. E é isso, meus bens.